Olá a todos, é uma grande satisfação poder estar com vocês hoje, nesse dia tão especial, nessa conferência, primeira conferência online, né, com transmissão online do Distrito 4700, então eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento. E a convite do governador Facina, então, vem hoje para tratar sobre um tema bastante importante, né, e que está em muita discussão hoje, que é a questão da sociedade em si, como que a sociedade se encontra, se comporta, para onde a gente vai evoluir, quais são os modelos sociais que a gente tem hoje e como eles se darão daqui para frente, certo? Então, trago alguns pensamentos a respeito, né, alguns conceitos que eu venho estudando há algum tempo, para tentar esclarecer essas questões com vocês. Para nos ajudar, né, e nos dar um horizonte nesses questionamentos, eu trago um conceito bastante em discussão hoje, que é o conceito de planetização, certo? A planetização, ela toma lugar da globalização, trazendo o conceito do planeta e do fenômeno humano local para o mundo inteiro. Então, um conceito que está crescendo muito hoje em dia. Mas antes de falar a respeito de toda a minha discussão, quero trazer uma discussão para vocês, alguns questionamentos que você tem a percepção de que o mundo está fora do eixo? Será que ele realmente está fora do eixo? Muitas pessoas têm conversado e me perguntado, pô, Thiago, tenho achado que o mundo não está no lugar certo, né? Não está muito certo, as coisas estão muito confusas. Como é que tu percebe isso? E para entender um pouco se o mundo está ou não está fora do eixo, é importante conhecer um pouco do aspecto histórico da nossa evolução da sociedade. Se nós pegarmos os primeiros povos, os indígenas, os aborígenes, né, a gente tem um entendimento de que esses povos eles tinham ecoconsciência. Então, eles não tinham um entendimento da unidade de cada ser humano. Era uma ecoconsciência. Eu sei que eu faço parte da minha tribo, da minha comunidade, mas eu não tenho consciência do meu valor, do eu próprio, certo? Esse valor foi surgindo a partir da evolução da sociedade, né? E aí vários cientistas nos explicam isso, seja Maslow, seja Piaget, né, os mais famosos aí, que com seus estudos nos mostram que nós vamos evoluindo enquanto sociedade. E aí a gente sai dessa consciência eco para uma consciência ego, onde eu vejo importância em mim mesmo, eu começo a entender as minhas necessidades, os meus sentimentos, né? E busco atender estes meus sentimentos e essas minhas necessidades. A partir disso, a gente sai de um ambiente de colaboração para um ambiente de competição, certo? E alguns estudiosos vão dizer que toda a transição para um novo estágio de consciência conduz a uma nova era no estágio da humanidade. E a gente consegue ver isso muito bem a partir deste gráfico, onde ele apresenta a evolução desse estágio de consciência da humanidade com a evolução da tecnologia atrelado a isso, certo? Então a gente saiu lá inicialmente a exploração da horticultura em bandos familiares ainda, para depois a introdução da agricultura, certo? Depois a gente evoluiu para a industrialização até o estágio de hoje, né, de uma sociedade moderna, pós-digital, digital, né? Já se fala em pós-digital e assim por diante. Então, a gente consegue identificar a evolução do estágio de consciência da humanidade e a evolução da tecnologia junto a esses estágios. Então, a gente saiu de uma ecoconsciência, onde eu não tinha noção do meu eu, para uma egoconsciência, onde eu tenho de forma extrema a consciência do eu. Né? E aí a gente vê ao redor do mundo aí bilionários egocêntricos que compram algumas coisas extravagantes aí, né, como iates de bilhões de dólares e assim por diante, tudo em função para agradar o meu eu, tá? E a gente vê esse conceito do eco para o ego alcançando um terceiro estágio que eu quero apresentar para vocês na sequência, onde a gente chega na era exponencial que a gente chama hoje, certo? Onde cada vez mais a valorização do que é local, do que é humano, e a gente novamente
parte do competitivo para o colaborativo. Então, nós saímos da ecoconsciência para a egoconsciência e geramos o que eu chamo de ecoconsciência 2, né? Um segundo estágio de ecoconsciência mais evoluída. Se nós pegarmos os livros de biologia, considerando esse ego, nós temos a humanidade, o ser humano, no topo de uma pirâmide, né, de evolução, como se todas as outras espécies estivessem a serviço do ser humano, certo? E este entendimento de ego-consciência, ele traz que o ser humano é mais uma espécie entre todas as outras na humanidade. Então existe a necessidade de um balanceamento aí, ok? E a gente pode entender que esse novo entendimento, ele é correto, ele é mais, faz mais sentido do que essa pirâmide, porque se nós considerarmos o momento atual que a gente vive com a pandemia e com o coronavírus, em que o vírus nos controla, nos coloca dentro de casa e tem, de certa forma, autonomia sobre nós, então, se fosse nesse conceito de pirâmide, o vírus estaria ainda acima do ser humano. E quando a gente tem esse entendimento de ecossistema, né, de que o ser humano é mais uma espécie entre todas as outras espécies, fica mais fácil de compreender o processo. Então, o coronavírus também é mais uma espécie ali, e isso demonstra que talvez o próprio vírus estar hoje presente entre nós pode ser um sinal de um desbalanceamento dentro deste ecossistema, ok? O Ken Wilber, né, e o seu livro A Visão Integral, onde ele traz uma visão mais sistêmica das coisas, ele vai dizer que com a mudança da racionalidade e moralidade globocêntrica, se enxerga um aumento de movimentos libertários modernos. O que isso quer dizer? Que a sociedade até então, nascidos em 1950, 60, 70, até 80, tem uma consciência no sentido de ver o que é importante para mim e para a minha comunidade. Os jovens que nasceram a partir daí têm uma consciência globocêntrica. O que é isso? Um jovem hoje não se sente satisfeito se ele sabe que lá na África alguém está passando fome. Ele quer ajudar a resolver aquele problema porque é inadmissível para esse jovem que alguém lá na África esteja passando fome enquanto ele está aqui no Brasil. Então, esta visão globocêntrica, a partir dessa evolução moral e racional, faz com que se construa uma nova sociedade. E isso pode ser visto através de alguns exemplos, como a Minerva School, que é uma faculdade, né, uma escola, que trabalha toda essa questão de colaboração e teve mais concorrência do que Harvard no último ano. Então isso mostra o interesse dos jovens hoje por novos conceitos e novos modelos, tá? Também trago aqui alguns modelos de metodologias muito emergentes que estão em crescimento e também trazem um novo olhar sobre a nossa sociedade. E de forma mais contundente, para mostrar como isso está ocorrendo na prática, o GEM Global Network Ecovillage, ele apresenta que atualmente já temos mais de 10 mil ecovilas ao redor do mundo e vem crescendo de forma astronômica e exponencial esse número de ecovilas. O que isso quer dizer? Que os jovens, as pessoas em geral, não estão mais satisfeitas na sociedade que a gente chama de sociedade moderna e acabam migrando e morando em ecovilas, em ambientes sustentáveis, mais saudáveis, né? Com um olhar da vida totalmente diferente do que a gente enxerga. Com relação ao dinheiro, eu gosto de trazer esse aspecto. Uma ecovila, ela sabe da importância do dinheiro e também trabalha com dinheiro, né? Só que a ecovila, ela considera o dinheiro apenas mais um recurso no processo e não um objeto fim, certo? Porque muitas vezes a gente vê jovens e pessoas que têm sua vida baseada no dinheiro, né? Então, eu estudo, trabalho para ganhar dinheiro, para construir meu patrimônio e é isso, né? E isso não faz sentido mais para as novas gerações. É necessário ter um propósito maior dentro da sua vida, né? E esse propósito, né, está relacionado aos avanços mais emocionantes do século XXI, que o John Naisbitt, um escritor inglês americano, traz para a gente, de que os avanços mais consideráveis do século XXI não são os avanços tecnológicos, mas sim um novo entendimento do que é ser humano. Esse ser humano com propósito, que sabe o que quer construir algo positivo no mundo,
é o que vai redefinir o que é ser humano. E através disso, então, eu trago ainda de volta os questionamentos. Você tem a percepção de que o mundo está fora do eixo? Talvez o mundo não esteja tão fora do eixo assim. Na minha percepção, hoje a gente vive uma transição em que muitas coisas estão se transformando, mas de modo geral, o nível de consciência da humanidade sempre evoluiu, sempre foi para frente e continua indo para frente. Os jovens hoje têm uma visão global e planetária muito diferente do que as gerações anteriores. E, resgatando a questão do propósito, eu trago esse questionamento. Como a gente faz para definir esse propósito? Como a gente pode reconstruir este propósito, né? E aí eu convido o Ivan para estar explicando um pouco mais para a gente como reconstruir e como definir este propósito, né? Porque não é assim eu só ter um propósito, eu preciso gerar algum resultado, algum impacto com ele. Ivan, como que a gente pode fazer isso? Como a gente pode solucionar os problemas da humanidade através dessa minha vontade? Explica para a gente. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aqui nesse evento tão importante que é a conferência do Rotary. E é isso mesmo, Tiago, que você estava falando sobre planetização. É um conceito muito importante que vem sido já trabalhado o propósito, que a planetização deve acelerar esse processo, principalmente para a gente redefinir as nossas formas de agir, de criar negócios, nossas relações, sejam então propósitos pessoais, propósitos de empresas, de grupos. Eu acho que essa pandemia deve realmente deixar mais em evidência essa necessidade. Então, trouxe para vocês hoje para falar um pouquinho e conhecer, por exemplo, vamos pensar nessa frase: organizar todas as informações do mundo. Bastante ousado, uma ideia absurdamente grande. E se eu falar também desse eliminar a desigualdade social? Parece um sonho e parece que é difícil realmente atingir isso. Salvar a humanidade da extinção. Mas como assim extinção? O que pode estar acontecendo? Pode ser por causa do planeta, enfim. Mas também seria uma coisa realmente bem difícil de conseguir. Mas eu digo que essas 3 frases, no fundo, são 3 propósitos que já estão sendo trabalhados hoje em dia. Por exemplo, a Google. Não sei se você já clicou ali para ver o sobre que tem a Google. Ali, se você vê a missão, né, a visão, o propósito que o Google foi criado lá nos anos 90, quando era apenas uma startup, por esses 2 empreendedores, Larry Page e Sergey Brin. Eles dizem que nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos. E é legal que esse jeito o Google virou até um ícone do Vale do Silício pelas empresas despojadas, porque ela contagia no bom sentido de as pessoas quererem participar desse grande propósito. E até virou verbo. A gente hoje vai pesquisar no Google, né? A gente não virou até verbete. E quando a gente fala desse projeto que o Bill e a Melinda Gates têm trabalhado, inclusive com o Rotary, a gente sabe do propósito ali da campanha da polio, que eles estão suportando também as nossas contribuições, também é bastante engajador e entusiasma a gente para participar. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o Elon Musk. Elon Musk, um bilionário que criou a empresa PayPal de pagamentos e resolveu, um belo dia, ele entendeu que a inteligência artificial poderia ser uma ameaça para a humanidade e quis salvar-a da extinção, criando um backup lá em Marte. Sim, colocar o DNA humano em Marte para um backup se der algum problema aqui na Terra, temos um DNA lá. Parece loucura o que ele fez, mas ele foi lá e dividiu esse propósito transformador massivo em algumas etapas. Sim, o massivo porque todo mundo quer se engajar, começa a querer transformar todo o seu entorno e todas as ações para que esse propósito realmente aconteça. Uma grande massa de pessoas nas suas empresas tem colaborado com isso. Então, o seu propósito é salvar a humanidade da extinção,
Só que, assim, como é que eu vou fazer para salvar a humanidade da extinção? Então ele vai lá e cria desafios, chamados desafios motivadores. Então, uma ideia, né, em cima dessa ideia de criar um backup da humanidade, ele pensa em levar 100 humanos com segurança até Marte até 2035. Um desafio grande, já que o programa espacial deu aquela lacuna, aquele tempo de ociosidade. Mas para que esses humanos vivam lá em Marte, ele também precisa garantir que existe energia para eles. E ainda mais, água para todos esses humanos. São 3 projetos que atendem a esse grande propósito que seria salvar a humanidade da extinção. É um exemplo de uma empresa que está dando bastante certo, mas não é só uma empresa não, tá? Esses 3 desafios foram divididos em algumas etapas. Construir um foguete retornável à Terra até 2014, levar algo humano para Marte até 2020, tornar acessível o custo de viagens interplanetárias. Custo, né? Baixar esse custo. Também na parte de energia, construir painéis fotovoltaicos mais eficientes, além de conseguir armazenar essa energia para ser utilizada à noite. Disponibilizar veículos elétricos e autônomos com grande eficiência, inclusive energética. Dentro da parte da água, permitir que o gelo dos polos possa ser transportado para zonas habitáveis. Tem gelo, mas ali não dá para viver, e onde tem pessoas não tem gelo. Transportar água a baixo custo em viagens diárias. Ainda tudo muito nebuloso, muito complexo de pensar nisso tudo, mas eu gostaria de ilustrar com esse videozinho aqui. Vamos lá, clicar aqui de novo. Isso. Olha só, aquele foguete decolando, é a SpaceX, a empresa que ele criou, desenvolveu um foguete fantástico que, inclusive, levou o carro dele. Esse é um cargueiro, tá? À direita a gente tem a SolarCity, que criou não só painéis solares, mas telhas que absorvem energia elétrica e com grandes acumuladores de energia para poder, durante o dia, armazenar essa energia e abastecer os carros à noite. Com uma grande eficiência, inclusive, esses telhados saem mais baratos que outros telhados convencionais lá nos Estados Unidos ainda. Embaixo à esquerda a gente tem um carro autônomo, elétrico e autônomo, que dirige sozinho, já tem algumas unidades em testes em São Paulo. E aqui à direita a gente tem o Hyperloop, que leva para levar o gelo, mas é um meio de transporte muito bacana e eficiente. Então são 4 grandes avanços que eu trouxe para vocês aqui, dentre vários que estão sendo em paralelo criados, mas gostaria de ilustrar também que no último mês o Elon Musk, em parceria com a NASA, levou, depois de 9 anos sem sair uma aeronave, uma espaçonave do solo americano para a estação espacial, levou com a Falcon 9 a primeira vez que humanos foram decolados fora da NASA nos Estados Unidos. Estavam fazendo os voos na ordem de 80 milhões de dólares lá pela Rússia, por exemplo, e o Elon Musk já baixou para a bagatela de 50 milhões de dólares, uma economia de 30 milhões. Está aqui a navezinha lá, Space Dragon, acoplando na ISS, eles estão lá, o astronauta chegando. E mais uma coisa que chama a atenção, olha o videozinho do foguete pousando ali verticalmente. Eu sou físico por formação, na graduação, e eu fico extasiado de ver, se falasse para mim naquela época que a gente teria foguete pousando vertical, parecia coisa de ficção científica, ou videogame, sei lá. Mas enfim, são 4 empresas, dentre outras que o grupo do Elon Musk tem, mas que não só estão vinculadas a esse grande propósito, mas para pensar a mudança da qualidade de vida que vai ter na Terra. Dentro da SpaceX tem um programa que chama Starlink, que eles estão colocando vários satélites em volta da órbita da Terra para permitir que a internet vá a todos os confins do mundo, vamos falar assim, para torná-la universalmente acessível, que também é um outro propósito interessante dessa outra empresa. Então, ele criou várias empresas dentro de um grande escopo de um propósito maior. Isso é encantador, isso é massivo. A gente quer participar de um projeto desse, a gente torce para que dê certo porque vai mudar a nossa vida aqui na Terra. Por mais que se salvar a humanidade da extinção não seja necessário, e tomara que não seja, pela questão da inteligência artificial, como ele falou, tá? Então, nesse sentido da melhoria da nossa vida aqui na Terra. Em paralelo a isso, eu vou trazer também
um pouquinho sobre o Simon Sinek. Esse grande pesquisador aí, ele é o autor de vários livros, ele pesquisou várias empresas de sucesso e foi descobrir os segredos dela. E uma delas que ele pesquisou foi a Apple. Vou trazer rapidinho para vocês aqui. E a conclusão que ele chega é que as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. É o propósito que engaja as pessoas, até na compra de produtos. Não estão preocupados com o produto que você faz, mas é o conceito daquilo. Como eu falei da Apple, a Apple ele analisou e viu que a Apple podia simplesmente falar que faz os celulares mais eficientes, mais bonitos, mais arrojados, com os melhores designs, com melhor tela que os outros, mas isso hoje os concorrentes também já conseguiram equiparar com o que foi nos lançamentos, nas ideias que o próprio Steve Jobs fez. Então, esse canvas aí, aplicado ao que o Simon Sinek fala pra gente, a gente pode ver que o propósito, por exemplo, em vez de falar, não, quer comprar esse celular que é melhor que os outros, ele parte falando do propósito, dizendo que em tudo que nós fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. Esse é o propósito deles. Como ele faz para colocar esse propósito? Nós desafiamos o status quo fazendo nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável. Já fica... O que eles entregam com isso? Nós fazemos computadores excelentes. Quer comprar? Essa que é a ideia, gente. A mensagem que eu quero trazer aqui, quando você parte do propósito, você não sai do o quê, você sai do porquê, não do o quê, fica muito mais fácil a pessoa se engajar. As pessoas colam adesivo da Apple no carro porque compraram Apple. Não é no celular, você pega Samsung, Xiaomi, que tem várias marcas. Eles hoje, de certa forma, vamos falar que já estão entrando numa certa latência de tecnologia. Não tem mais câmeras, menos câmeras, mas não tem muito mais o que inovar. Mas as pessoas têm um valor muito forte vinculado à marca Apple pelo propósito que se identificam, não só pelos celulares, mas os computadores também, tá? Bom, enfim, para resumir, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Enfim, era isso que era o meu recado. Eu quero deixar um convite a vocês todos que estão participando desse evento. Eu, Thiago, pela Ciaso Inovação, vamos realizar em especial para vocês um workshop Descoberta do Propósito. Se alguém quiser saber mais sobre isso, dia 18 de julho será online. As inscrições estão nesse link ali, bit.ly/propósito Rotary. Tem um QR Code se você quiser pegar na tela enquanto eu estou falando aí, tá? E toda a taxa de inscrição que a gente está falando ali é uma contribuição que nós vamos fazer para a Fundação Rotária. Então, dentro da nossa causa também, dentro do nosso propósito. Se alguém quiser saber mais dessa descoberta do propósito, quiser participar dessa jornada, nós vamos ficar felizes, muito felizes em guiar vocês nessa jornada online aí, tá bom? Agradeço demais o convite ao governador. E é isso, estou à disposição aí, qualquer coisa, pegue meu contato aí, tá bom? Um grande abraço a todos. É isso aí. Tchau, tchau.